estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Kleber Gagliardi. Estamos comentando sobre os livros Colorindo o Evangelho e Cidades Espirituais. No primeiro bloco, eu falei que eram colônias espirituais. Não, apesar de colônias e cidades estarem muito próximas, não, mas cidades espirituais e colorindo o Evangelho. Kleber, geralmente quando o convidado vem aqui pela primeira vez, nós sempre perguntamos para ele como ele se iniciou no espiritismo, se ele é de família espírita ou não. E geralmente a gente faz isso no primeiro bloco, mas com você está diferente, por conta desse... eu acho que o seu livro é tão diferente que até o programa ficou diferente. Como é que é isso? Você vem de uma família espírita, não? Quanto tempo você está no espiritismo? Não, eu não venho de uma família espírita, né? Eu venho de uma família católica. E eu estou no espiritismo há aproximadamente 23 anos. Né? E eu fui levado por um problema espiritual. Me encantei com a filosofia espírita e estou lá até hoje. Muito bom. E está levando isso para as pessoas também, né? Porque, por exemplo, esse livro, o livro Colorindo o Evangelho. Então você pode estimular as crianças a pintarem, né? Porque ele tem muito desenho para ser pintado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem mensagens importantes, né? Que podem já ir conscientizando a criança dos valores reais, né? Dos bons valores da vida. O livro, o Colorindo o Evangelho, na verdade, ele é pautado em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Então, cada frase ela é a parte de um capítulo do Evangelho. E a ideia era colorir e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade dos pais dialogar com as crianças a respeito dos temas do Evangelho. Porque se os pais comentarem o que significa a frase que está aqui, é interessante para a criança, porque ela pode ler até, porque tem criança que já sabe ler, vai ler essa frase e talvez não lhe signifique nada, né? Mas se o pai e a mãe estiverem juntos e explicar, por exemplo, a fé da energia gera força para vencermos os obstáculos. Uma criança ainda não tem muitos obstáculos a vencer, né? A não ser a escola. Sem dúvida. Mas pode prepará-lo para o futuro, né? Então é interessante isso. A ideia é exatamente essa, é trazer a oportunidade do pai preparar a criança, porque é uma fase fundamental para o espírito reencarnante, né? E a partir daí é possível plantar as sementes que no futuro germinarão. Então, a ideia era o quê? Exatamente essa que você colocou. Pode não ter obstáculos agora, mas nós estamos em um mundo que impõe muitos desafios e que a partir da educação é que você se constrói uma estrutura para o espírito. Pois e ainda ajuda o pai a dizer alguns nãos para o filho, né? Perfeito. Porque não é, às vezes a gente não consegue falar não para o filho. E isso é importante, até para ele entender que os obstáculos da vida surgem a qualquer momento da vida, né? E puxando nesse raciocínio seu, o não é importantíssimo, né? Porque um dia a vida fala não para nós. Nossa, né? Muitas vezes, não uma só, muitas vezes, né? E quando a criança não recebe esse não recebe esse fator, né, de restrição em determinadas situações, ela vai para o excesso, ela perde limite. Ou aquele que também, ao mesmo tempo, tudo é não, né? Tem isso também. Isso, aí é o extremo, né? É o extremo, são os opostos, né? Então, eu acho que essas lições dão uma base para o pai e a mãe ensinarem, mas, ao mesmo tempo, dão base para os pais também. Porque se nós pegarmos alguém que não seja espírita, ou que não leia o Evangelho. Se ele quiser explicar, porque o filho vai lhe perguntar sobre o que significa aquela frase, porque tem várias idades na infância. Então, as crianças hoje estão indagadoras, né? Então. Elas querem saber por quê Isso. E elas não querem qualquer resposta, né? Então, você também vai ajudar os pais a buscarem respostas para esclarecer aos seus filhos. Sem dúvida, e se você pegar as ilustrações de Jesus, nós vemos que ele é um Jesus alegre. Isso. Porque a criança gosta, né, desse universo lúdico. Então é a chance do pai mostrar um Jesus dinâmico, amigo, que tem muito para ensinar. Eu acho que nós não podemos deixar a imagem de Jesus como aquela coisa mística.
mas sim um ser que veio na Terra, amava as pessoas e queria o crescimento dessas pessoas. Que não impunha nada, que compreendia, mas que queria a verdade, que queria o comportamento adequado, né? Que queria, que estimulava, que exemplificava esse comportamento. Nós temos e nós aprendemos um conceito muito rígido de que Deus é punitivo e de que Jesus também castiga, quando eles ensinam que Jesus derrubou todas as mesas lá dos vendedores, né, no templo. E não precisa ser dessa forma, né? Você não precisa ensinar isso dessa forma. E esse livro vai nos ensinar com brandura, com alegria, como você disse, né? Com liberdade de escolha. Né? Perfeito. Né? Porque é tão interessante isso que você colocou, porque Jesus chamava Deus de Pai. Pois é. Né? E o Pai ama, o Pai quer o bem, o Pai quer que o filho cresça. E a importância, né, disso tudo é que a criança perceba isso. Né? Todos nós gostamos de ser amados. Pois é. Né? E de termos outras chances quando erramos, né? Porque Perfeito. Isso também faz parte da nossa vida, né? A criança que erra não precisa ser punida, ela pode ser esclarecida, ela pode ser orientada e o livro pode ajudar. Né? Pode. A ideia do livro é exatamente essa, né? Porque ele vai tratar em determinadas situações bem disso. Olha, você faz parte de um projeto de vida, né? Você é um ser que está num mundo que te impõe uma série de desafios, mas você principalmente precisa aprender que tudo o que acontece, um dia você vai verificar que é para o bem. Muito bom. Eu vou ter que dar um recadinho agora para o nosso telespectador, já já a gente continua a nossa conversa, tá bom, Kleber? Tá ótimo. A IP, marca do detergente mais vendido do Brasil, tem um recado para você sobre economia de água. Nunca foi tão importante economizar o nosso bem mais precioso. Fechar a torneira enquanto ensaboar a louça, usar a máquina de lavar roupas sempre na capacidade máxima, escovar os dentes com a torneira fechada e se ensaboar no banho com o chuveiro desligado são dicas simples que provavelmente você já ouviu por aí, mas que precisam ser postas em prática no nosso dia a dia. Economizar água hoje é garantir a água do amanhã. Usando o detergente IP, que lava mais com algumas gotas, você já economiza água. Seguindo essas dicas, vai economizar mais ainda. Pense nisso. A IP fez um comercial sobre economia de água. Vamos ver? Usando essas gotas de detergente IP, você lava muitos pratos. E economizando essas gotas, você lava muito mais. Economize água hoje e garanta a água de amanhã. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre esses livros para colorir. Até já.